Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, dia 19 de agosto, ano de 2024. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. É mais um início de semana e a Rádio Maricampo está com você sempre, sempre. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno-verão, a melhor opção. E ainda, Lamartine Locações. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica no YouTube dele, Andrevne Ferreira. Moderação Marcos Brito. E estamos em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos, e agora, até logo mais às 8 horas com todas as informações. E a gente inicia muito bem já com o nosso InfoNews. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Segunda-feira, 19 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo para você. Centenas de fãs de Silvio Santos foram ao cemitério israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo, onde o corpo do apresentador foi enterrado na manhã deste domingo. Silvio morreu aos 93 anos no sábado, dia 17 de agosto, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Respeitando o desejo do próprio Silvio, não houve velório aberto ao público. Em vez disso, foi realizada uma cerimônia judaica restrita à família e amigos próximos. A imprensa também não pôde entrar no cemitério. Tanto na chegada quanto na saída, ninguém que participou do enterro falou com os jornalistas. Apenas duas das filhas de Silvio, Daniela e Rebeca, acenaram de dentro do carro para os fãs de Silvio e para as câmeras. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você aqui no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 50% a 90%. Pilões, no Rio Grande do Norte. Comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 20 a 34 graus e a umidade do ar marca de 20 a 60%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Hora do Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte para você nesta segunda-feira, hoje 19 de agosto de 2024. E em clássico pela liderança do Brasileirão, o Botafogo foi mais consistente e se deu melhor. Nesse domingo, o Glorioso venceu o Flamengo por 4-1 no Newton Santos, pela 23ª rodada da competição. Matheus Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, que marcou 2 vezes, fizeram aí pro Alvinegro, né? Bruno Henrique fez o único do rubro-negro. A equipe de Arthur Jorge dominou no segundo tempo e ainda perdeu pênalti, enquanto o time de Tite esfarela fisicamente, tem dificuldade de ter atuações regulares.
Com o resultado, o Botafogo reassume aí a liderança do Brasileiro com 46 pontos. O Flamengo está na terceira posição com 41 pontos. Agora os times focam no jogo de volta pela Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, enquanto o Rubro-Negro encara o Bolívar na altitude de La Paz. Os dois, inclusive, estão em vantagem em seus confrontos. Tudo sobre o Flamengo, tudo sobre o Botafogo, você confere aqui no nosso Radar Esportivo. Eu sou o Kleber Salles e volto daqui a pouco. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre testes de triagem neonatal. O médico pediatra Dr. Rafael Yanes nos fala para que servem os testes de triagem neonatal. Olá, ouvintes. Nas primeiras horas de vida, ainda na maternidade, o bebê deve ser avaliado sobre os mais diversos aspectos. São analisados itens mais simples, como a estatura do bebê, o peso, o tamanho da circunferência da cabeça, e itens mais complexos, como os reflexos neurológicos, a força muscular, a reação aos estímulos, a ausculta dos sons do coração, entre diversos outros aspectos fundamentais, para saber se está tudo bem com a criança que acaba de nascer. Para tornar essa avaliação mais completa e segura, existem os chamados testes de triagem neonatal. Estes testes compõem uma lista de exames e avaliações obrigatórias, que possibilitam suspeitar precocemente de possíveis condições de saúde que podem não ser aparentes ao nascimento, mas que, se tratadas cedo, podem garantir um futuro mais saudável para a criança. Os 6 principais testes são o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha, o teste da linguinha e o teste do quadril. A maioria dos testes citados aqui são obrigatórios por lei para todas as maternidades brasileiras. Portanto, agende uma consulta com o pediatra ainda no pré-natal e tire todas as suas dúvidas. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h10, 7h10, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Famílias devem ficar atentas ao risco de desnutrição em idosos. Nos últimos 5 anos, 484 idosos morreram por desnutrição no Rio Grande do Norte. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Apesar de não ser uma das causas principais de óbitos em pessoas entre 60 e 80 anos, a desnutrição se destaca como um fator preocupante que requer mais atenção. A nutricionista Maiara Mendes comenta que a atenção às pessoas acima de 60 anos deve ser redobrada e as políticas públicas devem ser revisadas para diminuir ainda mais esse quadro. A especialista menciona que a situação pode ter causas estruturais e sociais, e entre os diversos fatores prováveis estão alimentação inadequada, dificuldades econômicas, isolamento social, doenças crônicas e falta de acesso a serviços de saúde adequados. De acordo com Maiara Mendes, um dos fatores predominantes que podem contribuir com a desnutrição é a baixa ingestão de calorias e proteínas. Em longo prazo, como consequência, haverá perda de peso e de massa muscular no envelhecimento. Problemas com a dentição e deglutição também são comuns nessa fase da vida. O processo de envelhecimento já inclui a perda de peso, no entanto, esse fator prejudica a qualidade da vida dos idosos. Maiara Mendes diz ainda que, sem força nos músculos, eles têm mais dificuldade para executar atividades simples do dia a dia, como se levantar, e isso pode ocasionar outras situações como quedas e fraturas. Isso reforça a importância de cuidados com os idosos que já estão
vulneráveis. Agora 7h13. Violência contra a mulher cresce. Entidades fazem o agosto lilás. Em 2023, quase todas as modalidades de violência contra mulheres no Rio Grande do Norte tiveram aumento. Os únicos índices que tiveram variação negativa foram a de assédio sexual, sendo registrada uma diminuição de 32,7% de casos, e mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, com a baixa de 61 para 53, equivalente a menos 13,1%. A maior taxa registrada é referente às tentativas de estupro, com um crescimento de 97,9%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. De acordo com o relatório, 90% dos assassinatos de mulheres são cometidos por homens e 92% têm alguma ligação próxima com a vítima, sendo 63 parceiros íntimos, 21,22% ex-parceiros e 8,7% familiares. Esses índices refletem a necessidade de políticas públicas. Vamos que vamos com mais informações. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Donald Trump tem 45%, segundo uma pesquisa eleitoral feita pelo The Washington Post, ABC News, Ipsos, divulgada neste domingo. A margem de erro é de 2,5%. Como aponta o jornal norte-americano, a pesquisa mostra uma melhoria notável para os democratas em uma disputa que há pouco mais de um mês mostrava o presidente Joe Biden e Trump em empate. Mas no cenário simulado com Robert F. Kennedy Jr., a diferença entre Kamala e Trump cai para 3 pontos percentuais. Nessa simulação, a vice-presidente aparece com 47%, Trump com 44% e Kennedy Jr. com 5%. No início de julho, nesse mesmo cenário, mas considerando Biden como candidato, Trump estava com 43%, o presidente americano com 42% e Kennedy com 9%. Embora a dinâmica da campanha dos democratas tenha mudado desde que Biden abandonou a disputa em julho, as conclusões da pesquisa Post-ABC Ipsos continuam a apontar para uma eleição acirrada. Portanto, 7 estados indecisos, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada, provavelmente determinarão quem vencerá a disputa eleitoral. Mas, segundo o The Washington Post, outras sondagens públicas indicaram que Kamala ganhou terreno na maioria, se não em todos os estados indecisos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você aqui no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 50% a 90%. Pilões, no Rio Grande do Norte. Comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 20 a 34 graus e a umidade do ar marca de 20 a 60%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal
Jornal. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Palmeiras superou o São Paulo por 2-1 neste domingo no Allianz Parque pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi uma exibição de centroavante Almanac por parte de Flaco Lopes. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira se mantém viva na disputa pelo título. Os dois times foram para o choque rei com escalações alternativas, já de olho nas decisões pela Libertadores no meio da semana, quando só interessa a vitória. O Palmeiras tem a missão mais complicada. O time precisa de uma vitória por 2 gols de diferença contra o Botafogo no Allianz Parque na quarta-feira. Um triunfo por 1 gol levará o jogo para os pênaltis. Já o São Paulo precisa de uma vitória simples contra o Nacional no Morumbis na quinta. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte aqui no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. As melhores dicas do mundo digital e virtual você ouve agora. No ar, Minuto da Hashtag. Ei pessoal, Vanessa Bandeira chegando por aqui com mais um Minuto da Hashtag. Vamos falar do HTML básico. Uma vez que grande parte de nossas vidas diárias incorpora a navegação na internet, entendem que o HTML ajuda você a perceber o que é possível fazer na web, diz um dos técnicos. Isso também pode ajudar você a ter um pouco mais de paciência quando uma página não está funcionando corretamente. A sua rádio apresentou Minuto da Hashtag. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Agora 7h19, 7h19, Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da audiência. Você que me acompanha pelo Radiosnet, você que me ouve pelo aplicativo em seu celular, no site da nossa rádio ou mesmo pelo YouTube. Daqui a pouco tem café para todo mundo, hein? Pode ter certeza. Vamos agora para a previsão do tempo. Previsão do tempo em Natal para esta segunda-feira. Vamos lá, previsão do tempo para o dia de hoje na capital Natal. É de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A mínima para hoje 21 graus e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 62% e a máxima 89%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h25 e o pôr do sol será às 17h22. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 3h35 e a seguinte pré-mar será às 16h10. A primeira baixa-mar será às 10h02 e a seguinte baixa-mar às 22h14. O nível da água está descendo neste momento, faltam 5 horas para a baixa-mar. Teremos 11h56 de sol. O trânsito solar é às 11h24. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Para você amanhecer o dia muito bem informado. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que candidatos foram flagrados saindo com caderno de provas do Concurso Público Nacional Unificado, o que é proibido. Esses candidatos serão eliminados. A medida visa aumentar a segurança do concurso. Os cadernos de provas foram disponibilizados ao público às 20 horas deste domingo, com o gabarito preliminar saindo amanhã. Os candidatos poderão recorrer até o dia 21 de agosto. As notas finais e a convocação para envio de títulos serão divulgadas em 8 de outubro.
O concurso, com mais de 2,1 milhões de inscritos, oferece 6.640 vagas e cadastro de reserva para 21 órgãos, com salários iniciais entre R$ 4.407,90 e R$ 22,9 mil. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você. Fique ligado aqui no Infonews. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Mar e Campo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar varia de 35% a 90%. Belém, no Pará, tem sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 23 e máxima é de 35 graus. A umidade do ar varia de 55% a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o segundo tempo do duelo entre Palmeiras e São Paulo, disputado neste domingo no Allianz Parque, foi marcado por um susto. Após 17 minutos de jogo, o lateral esquerdo Patrick Lanza do São Paulo se machucou em uma dividida e bateu a cabeça ao cair sobre o gramado. A partida foi interrompida por alguns minutos para atendimento e uma ambulância foi acionada para levar o atleta ao hospital. As imagens da queda do atleta são fortes. No entanto, Patrick recuperou a consciência ainda em campo, pouco antes de ser levado pela ambulância, informou a Globo. O jogador foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde recebeu atendimento médico. Ele está recebendo atendimento médico. Que coisa, né, gente? Que susto, hein? Tomara que ele se recupere bem aí, que não haja nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de trauma mais grave, né? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo nesta segunda-feira. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. A inteligência artificial tem revolucionado o mercado tecnológico. Além disso, diversos setores têm aproveitado a inovação para melhorar o desempenho e alcançar resultados ainda mais satisfatórios. Mas existem outras áreas interessadas nessa nova ferramenta. O Ministério Público do Rio de Janeiro começou a utilizar a inteligência artificial para auxiliar nas eleições deste ano. De acordo com o órgão, um robô vai ajudar na análise de registros de candidaturas. Na opinião do advogado especialista em direito eleitoral, Vladimir Belmino de Almeida, a inteligência artificial pode ser uma boa aliada nas campanhas eleitorais. Ela pode ser aplicada na organização de campo, dos correligionários, na área de contabilidade, na área jurídica, comunicação, marketing, definição de estratégia, em toda a amplitude da campanha que houver a possibilidade do marketing. Então, deve ser uma campanha eleitoral de que pode ser utilizada fartamente da inteligência artificial. De acordo com o advogado especialista em direito digital Fabrício Polido, a inteligência artificial consegue fazer extração de dados disponíveis publicamente na internet, ajudando a identificar quaisquer formas de falsificações ou omissões no processo de habilitação ou registro da candidatura. A IA permite uma capacidade maior de análise de documentos relacionados às candidaturas, às declarações de bens, certidões criminais, comprovantes de filiação partidária, identificar determinadas inconsistências ou irregularidades daquele determinado candidato, como, por exemplo, o cruzamento de informações que apurem aqueles casos ou situações envolvendo a lei da ficha limpa, a verificação de informações que permite que ferramentas de IA sejam utilizadas para checar e
verificar veracidade de informações, comparando com bancos de dados públicos. As eleições municipais no Brasil estão previstas para os dias 6 e 27 de outubro. Com isso, propagandas e campanhas políticas passam a divulgar informações sobre os candidatos e suas propostas. Segundo o Ministério Público, o objetivo da inteligência artificial é dar celeridade ao processo de avaliação e eventual impugnação de candidaturas pelos promotores de justiça. Segundo o órgão, essa tarefa era feita por um membro do próprio Ministério que pesquisava manualmente o nome de cada candidato em diferentes sistemas de informações. Reportagem Lídia Azevedo. Maricampo. Marcílio Dantas. Sete horas 27 minutos, 7h27, Jornal Maricampo. E ABC perde por 2-0 para o Caxias do Rio Grande do Sul e ainda corre risco na Série C. Jogando no estádio Centenário em Caxias do Sul, o ABC foi derrotado por 2-0 pelo Caxias neste domingo em jogo válido pela Série C. O placar foi aberto por Gabriel Silva aos 22 minutos do primeiro tempo, em um chute de fora da área que encobriu o goleiro Moisés. Aos 34 minutos, o Helder aproveitou o cruzamento de Tomás Bastos e completou de cabeça para o fundo do gol alvinegro. Com resultado negativo, o ABC cai para o 15º lugar na tabela, somando 19 pontos e ainda corre risco de rebaixamento. Já o time gaúcho chegou aos 21 pontos e praticamente se livra de ser rebaixado à Série D ano que vem. Na próxima e última rodada da Série C, o ABC enfrenta o time do Aparecidense na Casa de Apostas Arena das Dunas. Diria o meu amigo Santos Neto, não deu para o ABC, né? Vamos que vamos. E as informações não param aqui na nossa programação da Rádio Maricampo, no Jornal Maricampo. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O vulcão Sivelush, na Rússia, entrou em erupção na manhã deste domingo após um terremoto de magnitude de 7,0 no Pacífico, ocorrido no sábado com o epicentro a cerca de 100 quilômetros da capital regional Petropavlovsk-Kamchatsky. A erupção lançou nuvens de cinzas até 8 quilômetros de altura e provocou jatos de lava, afetando a circulação aérea. Sivelush, um dos vulcões mais ativos da península de Kamchatka, está localizado a cerca de 50 quilômetros da vila de Kyushu. O terremoto também gerou um alerta de tsunami, que foi posteriormente suspenso. Até o momento, não foram relatados danos significativos ou feridos, mas os edifícios estão sendo avaliados. A península de Kamchatka é parte do Anel de Fogo, conhecido por sua atividade sísmica e vulcânica intensa. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste, Belo Horizonte, Minas Gerais, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 14, a máxima é de 29 graus. A umidade do ar varia de 25% a 90%. São Paulo tem sol entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 32 graus. E a umidade relativa do ar marca de 20% a 75%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal
Jornal. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o português Cristiano Ronaldo foi visto ironizando os jogadores da própria equipe após o Al Nassr ficar com o vice-campeonato na Supercopa Saudita. Além da reação contra a própria equipe, Cristiano também não ficou em campo para receber a medalha de prata, deixando o gramado logo após a derrota. O time do português começou ganhando a partida com um gol do próprio jogador. O Al Hilal também não apenas conseguiu a virada, como goleou a equipe de Cristiano Ronaldo. A equipe acabou 4-1 para os comandados de Jorge Jesus e assim o Al Hilal sagrou-se campeão da Supercopa Saudita, deixando o Al Nassr com o vice-campeonato. Depois de sofrer o quarto gol, Cristiano Ronaldo fez um gesto indicando que a equipe estaria dormindo em campo. O jogador gesticulou mais vezes, demonstrando irritação com o resultado. Ao fim da partida, ele desceu direto para o vestiário e não fez parte da cerimônia de premiação. Com a derrota, o Al Nassr ficou ainda mais longe de alcançar o rival em número de taças na competição. O time de Cristiano Ronaldo venceu apenas 2 vezes, enquanto o Al Hilal já levantou a taça da Supercopa Saudita em 5 oportunidades. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte, mais radar esportivo para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Uma das bases em que se apoia o sistema de defesa do consumidor brasileiro é o direito à informação. E foi justamente baseado nesse direito que o Supremo Tribunal Federal validou uma lei do estado de Mato Grosso do Sul que obriga as empresas de telefonia a informarem ao cliente, na fatura, a velocidade média diária de conexão entregue. A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT, que alega que as leis de telecomunicações são de competência privativa da União. Além disso, a decisão cria desigualdade no tratamento de usuários pelo país. Mas a advogada do consumidor, Sandra Diniz, explica que o enfoque dado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, trata de direito do consumidor e não de telecomunicações. Não houve violação de competência privativa da União porque não estava tratando de telecomunicações em si. Ele trouxe o enfoque da lei no sentido de que é um direito do consumidor. O direito do consumidor de ter uma transparência, uma proteção no maior controle dos serviços que foram contratados. A lei que motivou a ação no STF é válida apenas no estado onde foi promulgada, Mato Grosso do Sul. Mas nada impede que outros estados adotem leis semelhantes, ou até mesmo que uma lei federal imponha a mesma obrigação a todo o país. O procurador e especialista em direito do consumidor, Roberto Pfeiffer, ainda enxerga outra possibilidade. A Anatel edite norma reguladora que também obrigue as empresas a efetivar a informação de entrega diária da velocidade da internet. Mas, enquanto isso não acontecer, o definido pela lei do Mato Grosso do Sul vale exclusivamente para aquele estado. Reportagem Lívia Brás. É o nosso Jornal Maricampo nesta manhã de segunda-feira, agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você em qualquer lugar. Após a morte de Silvio Santos, SBT completa 43 anos nesta segunda-feira. Emissora não confirmou se haverá algum tipo de comemoração pela data. Apenas 2 dias após a morte do apresentador Silvio Santos, o SBT celebra 43 anos nesta segunda-feira, 19. A emissora não informou se haverá algum tipo de comemoração pela data. A programação especial que haveria no domingo para a celebração foi suspensa por causa da morte do fundador do canal. Silvio Santos morreu no sábado 17, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza H1N1. Com isso, toda a programação do final de semana foi suspensa, dando lugar a uma série de reprises e apresentações especiais comandadas por César Filho, Celso Portiolli e outros. A família do apresentador se manifestou na noite de domingo 18 com uma publicação nas redes sociais. Suas filhas agradeceram ao público pelo carinho que tem recebido e afirmaram esperar que o pai esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Na carta ao público, a família falou que pretende continuar o legado do pai na emissora.
Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês, afirmaram as filhas do apresentador, que foi enterrado na manhã de domingo. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h37, 7h37, Jornal Maricampo aqui. Você amanhece o dia muito bem informado. Vamos falar do kit da construção. Gente, o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canindés, 1479. Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Mas também nesta manhã eu quero falar de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. É o nosso Jornal Maricampo. Maricampo. Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Uma das bases em que se apoia o sistema de defesa do consumidor brasileiro é o direito à informação. E foi justamente baseado nesse direito que o Supremo Tribunal Federal validou uma lei do estado de Mato Grosso do Sul que obriga as empresas de telefonia a informarem ao cliente, na fatura, a velocidade média diária de conexão entregue. A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT, que alega que as leis de telecomunicações são de competência privativa da União. Além disso, a decisão cria desigualdade no tratamento de usuários pelo país. Mas a advogada do consumidor, Sandra Diniz, explica que o enfoque dado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, trata de direito do consumidor e não de telecomunicações. Não houve violação de competência privativa da União porque não estava tratando de telecomunicações em si. Ele trouxe o enfoque da lei no sentido de que é um direito do consumidor. O direito do consumidor de ter uma transparência, uma proteção, no maior controle dos serviços que foram contratados. A lei que motivou a ação no STF é válida apenas no estado onde foi promulgada, Mato Grosso do Sul. Mas nada impede que outros estados adotem leis semelhantes, ou até mesmo que uma lei federal imponha a mesma obrigação a todo o país. O procurador e especialista em direito do consumidor, Roberto Pfeiffer, ainda enxerga outra possibilidade. A Anatel edite norma reguladora que também obrigue as empresas a efetivar a informação de entrega diária da velocidade da internet. Mas, enquanto isso não acontecer, o definido pela lei do Mato Grosso do Sul vale exclusivamente para aquele estado. Reportagem Lívia Brás. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Vamos que vamos com as informações para você que acompanha a nossa programação. E agora está chegando ele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Está tudo bom, Paulo? Para mais uma programação. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então vamos lá, eu deixo com você e volto já já.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Na madrugada do último domingo, um incêndio de grandes proporções destruiu a fachada de um prédio na Avenida dos Andradas, no centro de Belo Horizonte. O edifício, desocupado desde sua reforma para a Copa do Mundo, foi recentemente destinado à Escola do Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5 horas em um colchão na base do prédio. Apesar da gravidade, não houve feridos e moradores vizinhos evacuaram rapidamente. Testemunhas afirmaram que o incêndio teria começado em uma barraca de rua. O TJMG ainda não se pronunciou sobre o incidente. Repórter Brasil News. O Pará alcançou um feito histórico no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB 2024, subindo da 26ª para a 6ª posição no ranking nacional. O estado registrou 4,3 pontos no ensino médio, 5,7 nos anos iniciais e 4,8 nos anos finais do ensino fundamental, marcando o maior crescimento já visto no IDEB. Especialistas atribuem o sucesso a projetos como Alfabetiza Pará e Bora Estudar, além de investimentos em infraestrutura e valorização docente. Desde 2019, o governo reformou 147 escolas e priorizou tecnologia. O governo reconhece, contudo, desafios nos anos iniciais do ensino fundamental. Repórter Brasil News. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, foi preso em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no último sábado, após meses foragido. Duque acumula 12 condenações na Operação Lava Jato, envolvendo corrupção na Petrobras, com penas que totalizam 39 anos de prisão. Condenado pela primeira vez em 2015, ele enfrentava novas ordens de prisão desde julho de 2024. Após uma operação de inteligência, foi localizado em uma residência no bairro Niterói, Rio de Janeiro, e encaminhado ao presídio de Benfica. Duque havia sido solto em 2020, mas voltou a ser alvo da justiça. Repórter Brasil News. As notícias. O racismo sistêmico ainda persiste no Brasil, apesar dos esforços do governo brasileiro na adoção de políticas e leis para a prevenção e combate à discriminação racial. A avaliação é da relatora especial sobre formas contemporâneas de racismo da ONU, Ashwini KP. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, Ashwini KP apresentou conclusões preliminares de um relatório sobre sua visita ao país para analisar o progresso e os desafios do combate à discriminação racial, que inclui uma avaliação das leis e políticas vigentes. A relatora elogiou o governo brasileiro pelo reconhecimento do racismo como um fenômeno sistêmico e por ter intensificado as medidas antirracistas. Entre os exemplos estão os programas de ações afirmativas para instituições de ensino superior, os esforços para garantir o reconhecimento cultural e a memória sobre as experiências coletivas de grupos raciais e étnicos marginalizados, além da criação do Ministério da Igualdade Racial, de uma Secretaria para os Povos Romani, de etnia cigana, e do Ministério dos Povos Indígenas. Mas a relatora especial da ONU avalia que essas medidas se mostraram insuficientes e que a gravidade da situação demanda a urgência máxima no desmantelamento desse racismo persistente, com ações ousadas, transformadoras e de reparação. Pessoas de ascendência africana, comunidades indígenas, pessoas de etnia cigana e outros grupos marginalizados são marcados pela violência estrutural e pela exclusão. Apesar de o governo brasileiro reconhecer o racismo sistêmico, o progresso continua lento e com lacunas no processo de implementação de leis e políticas. O racismo no Brasil varia entre diferentes grupos e regiões, mas envolve consistentemente violência racializada proposital e exclusão.
A especialista afirma que o ritmo dessas mudanças precisa corresponder à urgência da situação. Embora tenham sido tomadas algumas medidas positivas, isso é insuficiente para enfrentar a gravidade do racismo sistêmico. O Brasil deve adotar uma abordagem de justiça reparadora e dedicar mais recursos e acelerar a mudança em direção à verdadeira igualdade racial. As comunidades marginalizadas esperaram demasiado tempo por justiça. A atual fase da reforma não corresponde à necessidade urgente de um progresso substancial. As medidas eficazes contra o racismo têm de atacar a causa principal e os fatores históricos do racismo sistêmico. A relatora se disse preocupada com informes sobre o Congresso Nacional e seus esforços para introduzir dispositivos legislativos sobre a demarcação de terras indígenas e a violência contra esses povos. Foram citadas ainda questões como os altos níveis de ameaças, intimidação e violência contra defensores de direitos humanos, o uso da força excessiva e letal por policiais brasileiros, particularmente contra pessoas negras, e a baixa representação política no país de grupos raciais e étnicos marginalizados, com um ambiente político hostil e até mesmo perigoso, citando inclusive o caso de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018. A Chouine Keipi está em visita ao Brasil desde o dia 5 de agosto, a convite do governo federal, e durante o período esteve em Brasília, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. A relatora especial da ONU vai apresentar um relatório sobre essa visita para o Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2025, incluindo observações e recomendações. O Ministério da Igualdade Racial informou que ainda não teve acesso ao relatório e que durante a visita da relatora ao Brasil prestou todas as informações sobre as políticas públicas. A nota reconhece que a prática do racismo, que está impregnada nas estruturas sociais e instituições há séculos, não é uma questão que possa ser resolvida em curto ou médio prazos, e que essa agenda pode avançar com a instituição de políticas públicas consistentes de forma transversal e em várias frentes. Notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta sexta-feira, suspender a execução das emendas parlamentares até que sejam criados mecanismos de transparência e rastreabilidade. A decisão reforçou as liminares proferidas pelo ministro Flávio Dino. Apenas o ministro Nunes Marques apresentou uma ressalva, discordando do controle prévio de emendas parlamentares por parte de órgãos como o TCU, o CGU e o SUS, mas apoiou as demais medidas para que as emendas fossem identificadas e registradas. Neste mês, Flávio Dino concedeu uma série de liminares, suspendendo as emendas PIX, as emendas individuais e de bancada impositivas. Todas elas são instrumentos usados pelos parlamentares para indicar recursos da União para estados, municípios e outros órgãos. A Câmara e o Senado, apoiados por diversos partidos, recorreram nesta quinta-feira ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pedindo a suspensão das liminares. Mas Barroso não acatou o pedido. Em Porto Alegre, nesta sexta-feira, o ministro disse que não existe um cabo de guerra nem ameaça entre os poderes que são independentes. O Supremo teve uma visão, o Congresso tem uma visão diferente. Os poderes são independentes e harmônicos. Portanto, cada um exerceu a sua independência de manifestar a sua opinião e agora nós vamos cuidar da harmonia, que é sentarmos juntos e tentarmos construir a solução constitucional possível para dar à questão do orçamento a integridade, que é importante, a transparência, que é importante, a controlabilidade, que é importante. Portanto, não há conflito, há divergência como é próprio da democracia e nós vamos administrá-la da maneira mais civilizada possível. Já o Senado e a Câmara alegam que a medida é uma interferência drástica e indevida nas decisões políticas dos poderes executivo e legislativo, violando o princípio constitucional da separação de poderes. No entendimento do parlamento, as decisões causam danos irreparáveis à economia pública, à saúde, à segurança e à própria ordem jurídica. As emendas parlamentares vêm crescendo ano a ano. Em 2023, foram pagos quase 22 bilhões de reais em emendas. Este ano, o valor previsto é de 52 bilhões de reais.
E por coincidência ou não, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocou nesta sexta-feira em tramitação 2 propostas de emenda à Constituição que limitam a ação do Supremo. As propostas serão avaliadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. O presidente Lula inaugurou em Porto Alegre o Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição. A nova unidade é vinculada ao Ministério da Saúde e contou com um investimento de 144 milhões de reais. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou dos atendimentos que serão feitos no centro hospitalar. Serão 60 pessoas atendidas diariamente na radioterapia. Mas que não é só isso. Todo o tratamento para os tipos de câncer diversos feitos nesse centro, transplantes de medula óssea, que também agora teremos 14 novos leitos, um trabalho integrado, um trabalho multiprofissional para apoio a esses pacientes. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou da importância da entrega frente às projeções de crescimento do câncer no estado e no Brasil. No triênio de 2025, 26, 27, a expectativa é de que cresçam no Brasil em 7% os casos de câncer. E pela característica da população do Rio Grande do Sul, uma população mais envelhecida, enquanto no Brasil 7% de projeção de crescimento, no Rio Grande do Sul a gente tem uma projeção de 15% de aumento de incidência de casos de câncer. Então isso torna ainda mais importante esse investimento para aumentar a prevenção, diagnóstico precoce e, claro, o tratamento. No evento também foi assinada a autorização para a contratação de 2 obras para a rede de saúde gaúcha, o Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia e o Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico. As 2 obras fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Socialização gradual. Se o seu pet for sociável, introduza-o gradualmente a novas pessoas e animais. Comece com encontros breves e supervisionados e aumente gradualmente o tempo de interação, à medida que seu pet se sentir mais confortável. Você ouviu Mundo Pet. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h54, 7h54, tá na hora daquele cafezinho delicioso de todas as manhãs que a gente faz questão de dedicar aos nossos queridos ouvintes da nossa Rádio Maricampo. Vamos lá para o cafezinho da manhã. Que delícia! Hora do café. Eita, chega a hora especialíssima. Uma hora muito especial, porque afinal de contas, a hora do cafezinho, muita gente aí aproveitando, ouvindo o nosso Jornal Maricampo e saboreando aquele cafezinho bem gostoso. Vamos lá? A gente já oferece aí o cafezinho da manhã para Josenildo Correia, Marlos Silva, o Otávio Lamartine também, o Fabiano. Alô, Fabiano, bom dia para você. A Conceição também. Léo Melo, Oscar Ribalta, Seu Guedes. Seu Guedes hoje está, né, aproveitando aí, tomando café, aquele café bem quente, bem aromático, mais quente do que vulcão, né? O Gunter também, a Gorete, Denise Lisboa, Karine, Valéria Ferreira, Josiane Vicente, Diva Lins, Alberto Capistrano, Tamácio, o Rui Barbosa, Rivanaldo, deixa eu ver aqui quem mais, Mônica Silva, pessoal da Esperança Usinagem, Alcinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento,
Valquíria e Valderi Alves, Ricardo Fernandes, Ricardo Pires, Marcelo Dias, Marcelo Almeida, a Lucy Cleide também sempre com a gente. E turma boa, né? O Hugo Leonardo, tanta gente bacana. Vamos agora aproveitar aqui, já servir todo mundo, vamos lá. Isso. Muito bem, agora mexer o cafezinho, né? Um capricho para todo mundo aí tomar bem à vontade, bem na tranquilidade. Agora vamos experimentar o café. Oh, coisa boa. Nossa, que maravilha. E aí, vocês estão gostando? Ô, meu amigo Guedes, quase ia se queimando. Ô, Hugo, dá um jeitinho aí, né? Meu amigo Marcos Brito hoje tá tomando aquele cafezinho esperto. Hoje é com ciquilho e ovo de codorna. Ciquilho e ovo de codorna, que isso? A criançada gosta, né? Olha o ciquilho aí, gente. Ovinhos de codorna. Quantos ovos, hein, Marcos? 7 ovos de codorna. Aí ele disse, não, porque é o número da perfeição. Ô, Marcos, você é uma figura. Amanhã tem mais cafezinho pra essa turma, né? E a gente dedica também o cafezinho a todos os funcionários, colaboradores do kit da construção. Essa turma me faz rir, viu? Não tem jeito. Bom, vamos agora para a segunda edição do Repórter Brasil News com ele, Paulo Isaías. Está tudo prontinho para a segunda edição, meu amigo. Me diga se está tudo prontinho. Olá, Marcílio. Estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Então vamos lá. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Atenção para os indicadores econômicos de hoje. Dólar comercial em leve queda de 0,28%, valendo R$ 5,46. Euro em leve alta de 0,19%, valendo R$ 6,02. A Ibovespa opera em queda de 0,15%, com 133.953 pontos. Bitcoin segue em queda agora de 0,8%, valendo R$ 325.006,61. A grama do ouro volta à elevação com R$ 448,25. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Em um jogo morno no Maracanã, Fluminense e Corinthians empataram em 0-0 em duelo pela parte de baixo da tabela do Brasileirão 2024. Com o resultado, o tricolor carioca permanece na zona de rebaixamento, agravando sua situação na competição. A ausência de jogadores-chave como Ganso e Renato Augusto comprometeu a criatividade das equipes. Mesmo com tentativas de Sidney Lobo e a entrada de Keno, o Fluminense pouco produziu. O próximo desafio será decisivo. A equipe precisa vencer o Grêmio na Libertadores para seguir na competição. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O Bahia segue surpreendendo no Brasileirão Série A, vencendo o Grêmio por 2-0 fora de casa em Caxias do Sul. A vitória com gols de Tassiano destacou o bom desempenho da formação Bahia Prime de Rogério Ceni, que tem garantido consistência e 3 triunfos consecutivos. No primeiro tempo, o esquadrão dominou a posse de bola, criando boas chances, até abrir o placar aos 44 minutos após triangulação de Everton Ribeiro, Cauli e Everaldo. No segundo tempo, o Bahia resistiu à pressão gremista e ampliou o marcador, mantendo-se firme na disputa por posições altas na tabela. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia apontaram a final contra a Austrália como o jogo mais desafiador de suas carreiras nos Jogos de Paris 2024.
As brasileiras venceram de virada Mariaf Artachi e Taliqua Clancy, medalhistas de prata em Tóquio 2020. Após perderem o primeiro set por 22-20, Duda e Ana reagiram, vencendo o segundo por 21-15 e o tie-break por 15-12. O torneio foi marcado por outros desafios, como a virada nas quartas contra as letãs Graudina e Samoylova. Na final, derrotaram os canadenses Humana Paredes e Wilkerson, conquistando o ouro olímpico. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Broncopneumonia em decorrência da H1N1. Essa foi a causa da morte do apresentador Silvio Santos na madrugada deste sábado. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início do mês, mas já tinha passado por lá em julho, também por conta da doença. A broncopneumonia é uma infecção pulmonar que atinge as vias aéreas e os brônquios. Ela compromete o fluxo de ar e a oxigenação. O clínico geral Marcos Pontes explica melhor e fala dos primeiros sintomas. Que ela vai conseguir acometer o pulmão, fazendo uma infecção onde vai destruindo o tecido pulmonar, os bronquíolos e brônquios. E aí o paciente vai apresentar tosse produtiva, febre, cansaço, dor torácica, uma queda do estado geral. E os idosos estão entre a população mais atingida. O médico explica que isso se deve também às comorbidades associadas. Ele ainda faz um alerta: a vacina é uma grande ajuda na prevenção. A gripe, como o H1N1 que aconteceu com o nosso querido Silvio Santos, ela acaba sendo uma porta de entrada para uma bactéria. O pulmão ele não está bem porque ele tem uma gripe, que é uma infecção causada por vírus, que também causa acometimentos no pulmão. Em decorrência disso, uma bactéria oportunista vem e faz uma co-infecção. E aí vai agravar o quadro. Então, a vacina para gripe ajuda sim, porque você previne um quadro de gripe, que pode ser uma porta de entrada para fazer uma infecção por bactéria. O médico ainda complementa: além da vacina, cuidar da saúde geral, fazer exercícios, ter uma boa alimentação são fundamentais. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasquez. O motivo foram as blitzes montadas durante o segundo turno das eleições de 2022. A suspeita é a de que Anderson Torres e Silvinei Vasquez tenham com essas barreiras impedido o deslocamento de eleitores do Nordeste nesse dia de votação. Além deles, outros 4 policiais foram indiciados. Segundo as investigações, eles deram ordens ilegais e atuaram para que a PRF realizasse operações justamente para dificultar o trânsito de eleitores do então candidato Lula, que disputava a presidência com Jair Bolsonaro. O pedido de indiciamento está em relatório parcial enviado pela PF à Procuradoria-Geral da República, que agora vai analisar se os indícios de crime são consistentes para denunciar os envolvidos à justiça, determinar mais investigações ou arquivar o caso por falta de provas. A Polícia Federal continua investigando e pediu mais prazo para a realização das apurações. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já tinha mandado soltar o ex-diretor da PRF, que ficou preso por cerca de um ano, justamente pelas suspeitas de usar a corporação para dificultar o deslocamento dos eleitores. Já o ex-ministro Anderson Torres ficou preso por 4 meses, também por determinação do STF, mas a prisão dele estava relacionada às investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A defesa de Silvinei Vasquez afirmou que a conduta dele não pode ser enquadrada no tipo penal atribuído pela PF no inquérito e afirmou que confia no arquivamento do caso. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Anderson Torres. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Homem armado entra em boate no Recife, atira em PM e atinge outras 2 pessoas. 3 pessoas ficaram feridas após um homem disparar tiros na madrugada do último sábado em uma boate no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Segundo a Polícia Civil, o criminoso tinha como alvo um policial militar de 41 anos e fugiu do local.
O caso aconteceu na Boate Visconde, localizada na Avenida Visconde de Jequitinhonha. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem entrou na boate segurando uma arma à 00:56. Em seguida é possível ver quando o criminoso chegou à pista de dança, que estava cheia de gente. Ele então levantou a arma para o alto, deu um tiro para cima e seguiu em direção ao palco. Nesse momento, os clientes saíram correndo da boate. Alguns deles caíram no chão em meio à correria. Segundo o registro policial do crime, o alvo dos tiros é um policial militar. Outros 2 clientes do estabelecimento, de 30 anos e de 22 anos, também foram baleados. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal e que abriu um inquérito para apurar o crime. A imprensa entrou em contato com a boate para saber como é o esquema de segurança do estabelecimento, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem. As 3 vítimas dos tiros foram levadas até a unidade de pronto atendimento da Imbiribeira, também localizada na zona sul do Recife. Segundo a UPA, o policial foi atingido no tórax e na panturrilha e, após os primeiros procedimentos, foi transferido para o Hospital da Restauração, o HR, do bairro do Derby, na área central do Recife. Já a moça que foi atingida foi baleada na coxa direita e, depois de receber o curativo, disse que tinha plano de saúde e decidiu se tratar por conta própria. Já o rapaz foi atingido no pé esquerdo e, após o atendimento de emergência, também foi transferido para o HR. A imprensa também procurou o HR para obter informações sobre o estado de saúde das vítimas, principalmente do policial, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Motorista é multado por cuspir chiclete na rua em Vitória. No início do mês de agosto, circulou pelos aplicativos de mensagens a imagem de uma notificação aplicada pela Guarda Municipal de Vitória após o motorista cuspir um chiclete na rua. Na ocasião, o condutor recebeu um comunicado que pode se tornar uma multa de natureza média. Isso porque o condutor pode recorrer. Se o pedido for negado, aí a notificação se transforma em multa. O site G1 não conseguiu localizar o condutor do veículo, mas confirmou com a Gerência de Operações e Fiscalizações de Trânsito do município que a notificação é verdadeira. O caso foi registrado em julho. Se a notificação realmente se transformar em multa, o condutor também terá 4 pontos na habilitação e vai ter que pagar R$ 130,16. De acordo com a imagem, a infração ocorreu na Avenida Elias Miguel, 530, no centro de Vitória. O órgão autuador, que neste caso é a Prefeitura, explicou no documento que o motorista cuspiu goma de mascar na via. Segundo a Gerência de Operações e Fiscalizações de Trânsito, cuspir em um chiclete na rua se encaixa na infração de atirar do veículo ou abandonar na via pública objetos ou substâncias, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Para que essa notificação seja feita, é necessário apenas que o agente da autoridade de trânsito visualize a cena. Inclusive, o artigo 172 do CTB pontua objeto ou substâncias, ou seja, não especifica ou delimita. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Silvio Santos pediu para ser celebrado em vida e não quis velório aberto ao público. Silvio Santos, o maior ícone da TV brasileira, morreu aos 93 anos no último sábado em São Paulo em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1, a influenza A. Apesar de ter uma legião de fãs, o apresentador teria pedido em vida para a família que não houvesse velório aberto ao público. Pela tradição judaica, o enterro deveria acontecer o mais rápido possível, mas não em um sábado, até o pôr do sol, dia de descanso dos judeus. A cerimônia, então, ficaria para o domingo em um cemitério israelita, com a presença da família e dos amigos. O SBT informou que Silvio seria sepultado em um cemitério particular de sua propriedade, mas não informou o local por medidas de privacidade da família. Informou ainda que dentre os antepassados de Silvio está Judá Abravanel, um dos fundadores do Império Otomano, avô de Dom Isaac Abravanel, líder judaico que administrou a economia espanhola no reinado de Isabel e Fernando. A Confederação Israelita do Brasil também divulgou nota de pesar. O falecimento de Silvio Santos
deixou o país em luto no último sábado. Muitas milhares de pessoas postaram pesares e homenagens ao maior apresentador de todos os tempos. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Marcílio, até amanhã com mais um Repórter Brasil News. Até amanhã. Final de mais um Jornal Maricampo. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. E agora a gente encerra a programação dizendo que trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações. Tivemos cadeia com a Rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos agora para o nosso pensamento do dia. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. Se você não tivesse onde morar hoje, quem te acolheria? Se você se perdesse em algum lugar na madrugada, quem te daria apoio? Se você ficasse doente, quem iria te visitar no hospital? Se precisasse de alguém para desabafar, quem te daria apoio? E se não tivesse que comer, quem dividiria o pão contigo? Amizades não se definem pelo número de redes sociais ou baladas, mas por quem vai estar ao seu lado quando você mais precisar. Não ande com pessoas que só estão presentes nos momentos bons, mas com aquelas que estarão com você no bom e ruim. Às vezes, menos é mais. Pense nisso. Forte abraço, um bom início de semana e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente.